Hey, manas! Nossa, faz muito tempo que eu gravo vídeo. Não sei mais como fazer isso, mas tudo bem, vou conseguir. Fé! Olá, manas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Laís Benevides. Eu sou a criadora e produtora de conteúdo no projeto Conecta Elas. Vou deixar o arroba dele aqui pra você ir lá conferir. E hoje vamos ter o último tutorial do ano. Queria muito ter trazido um tutorial de Natal em vídeo, mas não deu, não consegui, tava com muito trabalho, uma rotina bem corrida. Então eu postei, né, no feed do Instagram. Então, se você ainda não segue o Conecta Elas no Instagram, você tá perdendo muita coisa. Então, vai lá conferir, porque foi um vídeo de um floco de neve e... Um vídeo não, né? Um tutorial de um floco de neve. E ficou muito fofo e eu achei muito fofinho. E você tem que fazer, né, ele antes do ano acabar. E hoje vamos fazer o último tutorial do ano, que vai ser sobre o ano novo, né, esse ano de 2023. Então, tô muito animada pra fazer e pra ver vocês também fazendo esse mesmo tutorial, né, seguindo esse tutorial. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de compartilhar com alguma outra mana que precisa ver esse tutorial e fazer ele, né? Colocar ele em prática. E se você replicar esse tutorial, não se esqueça de marcar o Conecta Elas nas redes sociais para que eu possa ver também como é que ficou, se você fez alguma mudança, o resultado, né? Que eu fico muito animada em ver todos os resultados que vocês fazem. Vou deixar também aqui o link com outros tutoriais para vocês seguirem, caso vocês gostem muito desse, né, e queiram continuar nisso, maratonando os tutoriais, então vou deixar aqui no card. Agora sim, vamos para o vídeo. Então, eu já tô aqui com o documento aberto, né? Já preenchi essa parte para não perder tanto tempo. E coloquei dois links aqui. O primeiro da fonte que eu vou utilizar e o segundo do jQuery, né? Para ele reconhecer. E o CRC do arquivo JavaScript. Então, já vamos começar aqui a desenvolver o nosso código. E vou criar a nossa primeira div com a ID do container, né? Que vai ser a nossa div principal, que vai englobar todas as outras divs, e dentro dessa div vamos colocar aqui a nossa div das bolinhas, né, que vai flutuar, vai ter a animação feita totalmente por CSS. Então eu vou deixar aqui, ela vai ser a última parte que vou fazer, então vou deixar só pra gente não esquecer, e já vou começar colocando a div referente ao nosso número, a nossa animação do número, que será feita com o JavaScript e com o CSS também. A gente vai utilizar algumas coisinhas do CSS, mas a animação mesmo vai ser no JavaScript. Então eu criei uma div com a classe date e coloquei, né, o nosso primeiro, que vai ser 2002. Mas antes eu queria mostrar essa extensão do Live Server para vocês. Ativem, porque quando vocês derem Ctrl S, ele já vai salvar automaticamente e na página já vai aparecer, né, o estilo que você definiu. Então, ativem, não esqueçam de ativar, ela é muito boa. Mas eu já continuo aqui, né, colocando a nossa próxima div, que vai ser o nosso 2, que será a animação que vai sair, né, o nosso número 2 vai embora, que é o ano 2022, vai embora, e vai chegar o nosso novo ano, que ele vai meio que flutuar. Então, por isso que eu coloquei uma div com ele, com uma classe, né, para ele voar, e dentro dele, né, dentro do número, também coloquei outra classe para indicar que é o número 3. E aí está, né, nosso HTML, a nossa estrutura do HTML. E vamos colocar aqui o nosso body no CSS, né? Vamos colocar algumas definições para ele. Então, eu vou colocar uma cor e algumas propriedades. Então, eu vou adiantar essa parte aqui do vídeo, mas basicamente vou definir cor de fonte, cor do background, a fonte family e o tamanho da fonte. E aí, isso vocês podem mudar, né, de acordo com o que vocês queiram, mas caso queiram replicar igual, vai tá aí pra vocês. E basicamente esse nosso resultado, né, tem o 202, na verdade, né, que são os nossos números fixos, e o 2 e o 3 tá lá embaixo, que vai ser a nossa animação. Então, vou pegar nosso primeiro ID, que vai ser o container, e também vou adicionar para ele algumas propriedades, como a largura e o merge, para colocar ele centralizado, né? E aí eu vou puxar logo a nossa classe do date para também colocar um margem para ele, vai ser 0 pixels, 0 pixels e 0 pixels.
E aí eu vou também adicionar uma largura para ele de 780 pixels, que eu acho que fica bom. Então, ficou assim, centralizado. E, como eu disse, né, o 2 e o 3 lá embaixo, já que a gente ainda não mexeu neles. Então, tem outra forma. Depois que eu fiz esse tutorial, que eu percebi que dava... Claro que sempre dá pra fazer de outras formas, né? Então, o 2 e o 3 eu poderia ter colocado como um display flex em vez de absoluto e ter colocado eles em linha, né? Teria funcionado também. Mas eu acabei fazendo dessa outra forma. E aí eu coloquei um position absoluto, um topo e um left. Isso acaba sendo um problema na questão da responsividade. Então, caso fosse responsível, não indicaria fazer desse modo. Mas como é somente uma brincadeira de um letreiro mesmo, um tutorial para vocês irem treinando mais a parte de animação do que a parte de responsividade, aí eu defini como a posição absoluta e fui mexendo no top e no left da classe, né, que eu coloquei. Então, aqui tá nossa classe do número 2 e depois eu vou ajeitar um pouquinho mais para que fique melhor, né, quando ele for trocar do 2 pro 3. E aí eu vou puxar também a questão da classe, né, do 3 e colocar um left e um position também para ele. Então, depois de definir tudo isso, bora fazer a nossa animação com JavaScript. Vai ser um código super simples. A gente vai pegar a nossa classe do to, né, do número 2, e vai definir algumas coisinhas para ele. E o primeiro de tudo vai colocar ele, né, chamar a questão da animação, vai definir essa função. E dentro dessa função, a gente vai colocar tanto o tempo que eu vou definir daqui a pouco, como também a posição dele. Então, eu vou colocar o topo de mais ou igual, né, 400. E também vou definir a opacidade dele, que vai ser quando ele descer, ele vai sumir, né? Então, eu vou colocar a opacidade dele de 0 e vou definir o tempo, né, para ele, que vai ser de 5.000. E aí, eu vou duplicar, porque a gente vai chamar a classe do fly que a gente colocou para o número 3, né? E vai definir também o topo, mas não vai definir a opacidade. Eu vou colocar só o topo mais de 110, sem a opacidade com o mesmo tempo. Então, ó, já tá dando para fazer uma animação, ainda precisa de alguns ajustes, que é o que a gente vai fazer agora, né, no nosso CSS, com a classe, né, do fly que a gente não tinha colocado antes. Então, eu vou definir também as propriedades como position, como absoluto, e vou definir também outras propriedades para ela. Então, com esses ajustes já definidos, quando a gente der um refresh, ó, já tá meio caminho andado, né? Já tá fazendo a nossa animação, mas ele tá descendo bastante e eu quero que ele fique um pouco mais para cima, então eu vou ajustar isso também para que ele não desça tanto, né? E essa é a primeira vez que eu tô fazendo essa animação, gente, então tô praticamente fazendo junto com vocês. Estudei como é que faz e aí tô praticando junto com vocês, né? Trazendo esse tutorial. Então, eu mexi no valor do JavaScript e também lá no nosso CSS para que ele ficasse com o efeito que eu estava planejando. Então, eu alterei, né, isso nele e aí eu vou dar um refresh para vocês verem mais ou menos como é que vai ficar. Ó, ele vai descer, ele tá lá de cima, ele vai chegar e vai ocupar, né, o lugar dele, já que vai ser representando essa virada do ano. Então, a gente tem essa animação concluída e agora a gente vai para a parte das nossas bolinhas, né? Fazer a nossa animação com as nossas bolhas. E o HTML dela basicamente vai se repetir. A gente vai criar uma div com uma classe, somente com classe, não vai ter nenhum conteúdo dentro. Então, eu vou botar bubble x1, que vai ser a primeira bolinha, e vou duplicar 5 vezes. Eu vou fazer, né, 5 vezes dessa animação. E vou só alterar aqui os números dela e vou já partir para o CSS. Então, voltando aqui já com o nosso CSS, vou colocar um comentário só pra gente diferenciar. E vou começar chamando, né, o nosso ID, vou colocar algumas propriedades para ela, como largura. O display vai ser o display block, vai ter uma altura também, né, pra criar um círculo. E vou também colocar um left pra ele poder ficar em cima do nosso 3.
e um novo position também para ele. E na nossa classe Bubble, eu vou colocar também uma altura e uma largura e vou definir, né, o nosso border radius, né, para ele ficar circular. Mas antes eu vou colocar o background, eu vou colocar nossas bolhas amarelas. Então eu coloquei aqui um RGB do amarelinho mais claro. E vou colocar, né, agora o nosso border radius para ele ficar no formato circular. E vou adicionar também um position absolute. Então, já temos ali nossa primeira bolinha amarela, fofinha, descendo, né, do nosso site, né, da nossa página. E vou pegar a nossa primeira propriedade, vai ser o X1, né, o X1. E vou colocar um WebKit Transformer. Um WebKit, ele serve tanto para o Chrome e você pode colocar no Safari colocando o prefixo MOX, né? E tem o Firefox, que é o UOL e o Opera também. Mas, basicamente, eles são usados para implementar recursos do CSS novos, né? Ou proprietários. E aí eles servem basicamente para isso. E para cada tipo de navegador tem um prefixo. Mas aqui eu não coloquei, eu coloquei só o geral mesmo. Mas você pode definir, né? Para o Safari, para o Firefox, enfim. E aí eu coloquei no WebKit Animation o Moving Clouds, que é um tipo de animação. E coloquei os segundos, né, que ela vai permanecer. Ela vai ser linear e do tipo infinito. E basicamente aqui, gente, eu vou fazer a mesma coisa para os outros, para os X2, X3 e até o 5. Mas eu vou mudar um pouquinho. Vou adicionar uma nova propriedade que vai ser a questão do left, só para ele ficar um pouco afastado, né, da outra bolinha e dá para ver todas as bolinhas e também a duração da animação. Então, eu vou basicamente só fazer isso e aí você pode brincar bastante nessa parte, que é a parte mais legal, assim, que eu acho, de ficar brincando e vendo como cada um se comporta. E depois de brincar bastante com isso, eu esqueci nesse momento que eu não troquei o X5, né? Tá 2x4, mas depois eu vou trocar. E eu coloquei, né, agora um WebKit do Keyframe do Movie Clouds para justamente saber onde ele começa e onde ele termina. Então eu defini o topo dele para justamente ter essa nossa animação, né? E a bolinha ficou ali parada justamente porque eu não troquei, né, o X4 pro X5, mas já eu vou trocar e vocês vão ver, né, como vai ficar. Mas basicamente isso aí, você pode ir alterando e vai basicamente ficar assim, né, nossa animação. Aí vou corrigir agora a questão do X4 para depois voltar, né, para ver como fica. E também vou adicionar um keyframe do float, que vai também ter a nossa propriedade de 0%, né, o nosso primeiro ponto, que vai receber um transformer e vai ter o translate Y, esqueci o nome disso em português, o eixo, né, o eixo Y0 e vai ter uma rotação de 8 e aí vai ficar basicamente assim, né, a nossa animação e também vai ter um transformer com um -8, né, então essa é a nossa animação, esse foi o resultado final, né, do nosso letreiro de HTML. Vou só mudar aqui o topo dele para que ele fique melhor, ele tá bem legal, vou colocar, acho que 110, não sei se tá bom 100, mas vou tentar com 110 para ver, eu acho que ficou melhor. Mas basicamente é isso, temos bolinhas subindo e descendo e temos o nosso letreiro, né? Então aqui você pode ficar brincando, trocando o left para que ele fique mais espaçado, a animação dele dure mais. Então aí você vai brincando mesmo, se divirtam bastante nesse tutorial, porque dá para você aprender muito fazendo uma coisa pequena e se divertindo bastante e aprendendo também novas formas de criar animações. Então, manas, esse foi o tutorial de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham sentido nesse climinha de final do ano. Faltam poucos dias. Acho que esse vídeo vai ser postado quando faltar, tipo, 3 dias. Então, meio que vai faltar
bem poucos dias. Então, eu tô super animada, né, pra esse final do ano e tudo mais. E eu me diverti muito mesmo fazendo esse tutorial, né, pra vocês, com vocês aí. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever caso você ainda não seja inscrita. E olha, se você não for inscrita depois desse tutorial, vai perder muita coisa no ano que vem, hein? E é isso, mana. Muito obrigada e tchau, até o próximo vídeo.